Meus queridos, que alegria nós estamos aqui mais uma vez para sermos expostos à palavra do Senhor. No dia de hoje, nós nos debruçaremos sobre apenas 4 versos da primeira epístola de São Pedro, no capítulo 5. Iremos ler de 1 de Pedro 5, 1 ao 4, e analisar cada um desses versos. Eles falam da maravilha que é servir ao Senhor, fala da maravilha que é exercer papel de influência na igreja. Nós estamos agora, já iniciamos mais um curso aí de formação de líderes no Defesa da Fé. Essa semana tem aula? Esta semana já vai ter aula. E é importante que essa mensagem seja ouvida por todos e principalmente por aqueles que estão no curso. E é importante que grave a mensagem, também passe para a outra igreja, para que fique por dentro das orientações que nós temos das Escrituras. A primeira de Pedro, que é um livro que eu considero um manual de teologia na Bíblia, a primeira epístola de São Pedro, é um manual, toca em vários temas, e não poderia deixar de tocar nesse, que fala da maneira que devemos nos portar. Se você exerce algum tipo de influência, e todos exercemos algum tipo de influência, é bom que nós reflitamos as características planejadas por Deus para a liderança do tipo cristã. Se você quer crescer, amados irmãos, em sua área de liderança, devo lhes dizer, essa mensagem é para você. Dito isso, peço que vocês, se claro, assim quiserem, abram as Escrituras na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Leiamos o verso 1 de Pedro 5:1. É uma carta católica, não no sentido da igreja romana, da igreja imperial, mas no sentido de universal, católicos, uma carta aberta a todos os crentes. Isso é importante, porque não precisa nem de uma interpretação mais aprofundada do contexto em que a carta é escrita para que entendamos a mensagem. Aqui uma carta de Pedro, não é dirigida a uma igreja em razão de um problema específico a ser resolvida. Não é como a primeira aos Coríntios, a carta à igreja em Éfeso, a carta à igreja em Roma. É uma carta universal. O entendimento é mais direto ainda. Então vamos ler o verso 1 do capítulo 5 da primeira epístola de Pedro. Portanto, apelo para os presbíteros. O termo aqui em grego, você sabe, o Antigo Testamento escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento escrito em grego, e aqui é presbúteros, do grego presbúteros, quer dizer anciãos, líderes. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e continua Pedro, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. É assim que o apóstolo Pedro começa a sua carta, dirigindo-se aos líderes, aos pastores e demais líderes. E nós lemos aqui no texto, Pedro diz assim, ele apela, não é isso que diz? Voltemos, apelo. Ele apela. É interessante que ele começa esta carta dizendo assim, eu apelo, capítulo 5, eu apelo. E a partir daí, após o apelo, ele passa a apresentar as suas credenciais. A forma como Pedro apresenta o seu currículo é essa própria forma aí, por si só, um grande ensinamento. Ele apela e apresenta o currículo dele. Vamos ver aqui o currículo dele, que Pedro apresenta. Vamos ler novamente. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. E aí vem o currículo. E o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada.
O apóstolo Pedro aqui apela na qualidade de presbítero, como eles. Pedro não diz, eu apelo como um dos 12 escolhidos. Pedro não diz, eu apelo como um dos 3, Pedro, Tiago e João. Aliás, pastor Josias, lá em Minas Gerais, quando nós estávamos, nós aprendemos que lá em Minas o pessoal fala Pedro, Tiago e João de forma diferente, fala Tiago, João, né? Assim que fala. Ele come a metade das primeiras palavras, né? É Tiago, João. Mas aqui eu vou, com toda licença, ao pastor Josias, à pastora Tássia e a Lalá também. Viu, Lalá? Eu vou falar a palavra toda, tá bom? Ele não diz eu apelo como Pedro, um dos 3, Pedro, Tiago e João. Foram eles que testemunharam, de acordo com Mateus, não precisa abrir, mas lá em Mateus, no capítulo 9, nos primeiros versos, nos 13 primeiros versos, no testemunharam, ele não apela como alguém que testemunhou entre os 3 a transfiguração do próprio Cristo. Pedro não diz isso. Pedro não diz que eu apelo como alguém que testemunhou a morte. Eu não apelo como alguém que testemunhou não apenas a morte de Jesus, o Deus encarnado, mas testemunhou o próprio Jesus ressuscitado. Ele não diz isso. Não diz. Poderia ter dito tanta coisa. Aliás, o apóstolo Pedro estava ali no nascimento da igreja, em Pentecostes. Certidão de nascimento da igreja é Atos 2. E ele estava ali, em Pentecostes, no nascimento da igreja. Aliás, onde inclusive foi quem pregou. Ele não diz, eu apelo como quem pregou no nascimento da igreja, lá em Atos 2. Vamos ler Atos 2, 40, 41, porque tem uma característica da pregação dele que poderia ter usado, mas ele não usa. Olha o que ele diz aqui, Atos 2, 40. Com muitas outras palavras, Atos 2, verso 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com ele. Salvem-se desta geração corrompida. Aos que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Pedro não diz, eu apelo como alguém que pregou e 3.000 pessoas se converteram. Não fala isso. Pedro não diz, eu apelo como um dos alicerces da igreja em Jerusalém. Pedro, ele escolhe se apresentar como um pastor que escreve para outros pastores. Eu apelo a vocês, líderes, como um líder que escreve para outros líderes. Como um pastor que testemunha os sofrimentos de Cristo e que participará da glória a ser revelada. Vamos pensar algo aqui, né, irmãos? Um dia, os santos, nós, os salvos, que entregamos a nossa vida ao Senhor, se você ainda não fez, pode fazê-lo. Um dia, os salvos estarão todos juntos na glória manifesta de Deus. Lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 4, as Escrituras dizem: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ele apela como alguém que está numa situação em que qualquer um que entregue sua vida ao Senhor também estará. Interessante isso, porque estar na glória com Cristo, a possibilidade de estarmos na glória com Cristo é a manifestação mais sublime do amor dele por nós.
Aí ficamos pensando de qual é uma expressão aceitável do nosso amor por Ele. Como nós podemos expressar nosso amor por Deus enquanto estamos aqui na terra, amados irmãos? Se Pedro diz, eu apelo como alguém que estará na glória com Cristo, e essa expressão mais sublime do amor de Deus por nós, é bom que nós nos perguntemos o que podemos fazer por Ele. Como podemos expressar o nosso amor por Deus? Interessante que a este questionamento, o próprio Pedro recebeu uma resposta de Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 21, nos versos 15 a 17, as Escrituras dizem assim. João 21, 15 a 17. Evangelho de João. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus vai ensinar qual é uma expressão que ele espera de amor dos que estão aqui por ele durante o breve tempo em que estaremos aqui na terra. Simão, Pedro, você me ama? Ele, sim, Senhor, tu sabes que que eu te amo. Aí disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus disse: você me ama? Então está aqui uma expressão desse amor por mim. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, o verso 17 diz: ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, traduzindo em uma expressão perceptível, em um comportamento, o amor. Você me ama? Você me ama? Jesus disse, sim. E pela terceira vez, Jesus traduz em um comportamento correspondente. Cuide das minhas ovelhas. Há uma relação aqui, meus irmãos, entre o antecedente e o consequente, causa e efeito. Vocês estão vendo quanto poderoso isso é? Cristo está dizendo, se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Olha a importância da liderança no âmbito da igreja, do cristianismo, de qualquer coisa que você faz, cuidar de pessoas. O que nós fazemos aqui é cuidar de pessoas. Que cada pessoa que trabalha aqui está cuidando de pessoas. Pessoa que arruma essas cadeiras está cuidando de vocês. Que limpa o chão está cuidando de vocês. Quem prega aqui é a mesma coisa. Quem está fazendo as visitas é a mesma coisa. O Ministério Infantil que se dedica está fazendo a mesma coisa. Cuide das minhas ovelhas, Jesus diz. Cuide das minhas ovelhas. Das ovelhas do Senhor. Do rebanho do Senhor. Essa é a missão da igreja, meus irmãos. Cuidar do rebanho do Senhor é a exteriorização perceptível do nosso amor pelo Deus encarnado. A gente pergunta assim, às vezes algumas pessoas, poucas, mas algumas, não têm dimensão da relevância do trabalho na obra de Deus. Não tem dimensão da relevância do trabalho para o Senhor. Às vezes se esquivam do privilégio, que é ter a possibilidade de exteriorizar de forma perceptível o amor pelo próprio Deus. A liderança espiritual em todas as áreas da igreja, tudo que é feito na igreja, exige grandes responsabilidades. Servir no ensino,
Nós temos o curso bíblico aqui, está 16 horas agora, né, professor? Cadê o professor? 16 horas, curso bíblico aqui. Temos o curso de apologética aqui, para você aprender a defender sua fé, curso bíblico. Professor Kevin, curso de apologética, professor Fred, ver se eu apareço também em algum momento. Professor Fred, autoconhecedor, professor Kevin, tá tudo aqui, ensino. No louvor, os irmãos ensaiando, dirigindo os louvores a Deus, no cuidado com a igreja, pessoas que estão aqui ajeitando, consertando, Nilson e tantos outros, construindo lá atrás, que nós estamos com um projeto de fazer uma área de confraternização lá atrás. Muito bonito isso, das finanças. O pastor Frank, que cuida das finanças, está lá na outra igreja. Mas ele cuida de todas as finanças, não é fácil. Diaconato. Olha aí os irmãos aí. Tudo. Se vir qualquer função na igreja, quem limpa o chão, arruma, limpa o banheiro, faz esse chocolate quente que faz o maior sucesso. Tem gente querendo aceitar Jesus várias vezes só para tomar o chocolate quente aí. Não é fácil. Servir toda e qualquer função que nós desempenhamos na igreja, amados irmãos, é cuidar do que não é nosso, é cuidar do que é de Deus. E a forma como nós cuidamos do que é do Senhor, de acordo com as Escrituras, é a expressão do nosso amor por Cristo. Por isso que a gente diz aqui, no curso, no treinamento, nas reuniões que os pastores fazem com os seus líderes, diz que o padrão não é nosso, nós temos que buscar o padrão do Senhor. O dono da igreja é o Senhor. E aí os versos da 1 de Pedro 5, nós nos debruçamos sobre o primeiro verso. E a 1 de Pedro 5, 2 e 3 falam exatamente deste padrão que nós iremos ver aqui. A primeira epístola de Pedro 5, nos versos 2 e 3, começam com um esclarecimento e depois dão 3 orientações, 3 lembretes, se você assim prefere, que não podem ser esquecidos no trabalho de liderança da igreja, no trabalho pastoral. Vamos ler a 1 de Pedro 5, 2. Vocês estão me acompanhando? 1 de Pedro 5, 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. O que quer dizer isso? Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Ao pastor, ao líder, não é dado um rebanho próprio. Não é dado um rebanho próprio. Ao pastor é dada uma responsabilidade própria em relação à parte do rebanho que é do Senhor. Cada líder na igreja, na área que trabalha, ele exerce uma liderança sobre parte do rebanho do Senhor. Seu irmão aí, a pessoa que está ao seu lado, é parte do rebanho do Senhor. E a forma, irmão, como você lida com parte do rebanho do Senhor, reflete o seu amor por Cristo. A forma como nós lidamos, cada um aqui lida com outro irmão da igreja, reflete o seu amor por Cristo. Nós amamos as pessoas como forma de reflexo do amor de Cristo. Essa igreja tem por missão alcançar e cuidar do rebanho que não é dela, não é meu, é do Senhor. Rebanho do Senhor. E a forma como nós nos envolvemos com isso
seja com o nosso tempo, seja com o nosso talento, seja com as nossas finanças, não denunciam mais nem menos do que o nosso amor por Cristo. Muita responsabilidade fazer isso. Menor seria se nós tivéssemos os líderes de cuidar do rebanho que fosse nosso. Responsabilidade um sem número de vezes maior é cuidar de um rebanho que é do Senhor. Por isso que o que fazemos não reflete o nosso próprio amor, mas o amor que nós temos por Cristo. Voltemos a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não por obrigação, mas de livre vontade. O líder não pode ver-se a si próprio trabalhando por obrigação. Nós servimos ao Senhor porque não há outra opção. Nós não nos vemos de outra forma no mundo, senão envolvidos nesta tarefa maravilhosa que nos enche de sentido e propósito. Serviço no reino não pode ser no bico do ferrão. Tem que ser em função de um sentimento, amados irmãos, de que há propósito muito grande naquilo, que não há forma diferente de viver a vida, que não há lugar onde podemos encontrar, onde encontremos sentido maior do que está a serviço de Deus aqui na terra. Mas, irmãos, o mundo busca propósito. As pessoas estão desesperadas porque não têm propósito. Quando nossa vida é norteada por um propósito e um sentido que são provenientes do Senhor, nós encontramos o porquê de estarmos aqui na terra. Quando nós temos propósito, quando nós buscamos sentido do Senhor, nós olhamos para as coisas diferentemente. Nós olhamos para frente e vemos dificuldades algumas vezes, vemos obstáculos, vemos muralhas. Nós vemos tudo isso, mas nós não ficamos com mimimi achando dessa dificuldade toda, porque nós sabemos que não estamos sós. Mas, irmãos, a obra do Senhor é belíssima e nós somos chamados para repreender a preguiça na obra do Senhor. Nós somos chamados para avançar enquanto igreja de Cristo. Às vezes eu pergunto, mas por quê, né? Mas uma coisa é certa, quando nós olhamos para trás, amados irmãos, e vemos o tempo que estivemos envolvidos na obra do Senhor, e nós dizemos, meu Deus, tudo o que eu fiz não é nada comparado com o que Deus fez por mim. Eu não sei vocês, tenho quase convicção que é a mesma coisa, não é verdade? Quão maravilhoso tem sido o Senhor na sua vida. Quão maravilhoso. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de nossa família. Isso é uma coisa muito bonita, muito bonita. Por mais que nós façamos, nem de perto isso se comparará ao que Deus faz por nós. O verdadeiro motor do trabalho na obra do Senhor deve ser a gratidão. A gratidão. A gratidão é a mãe do serviço na obra de Deus. O sentimento de gratidão por Deus é combustível para nós levarmos adiante a obra do Senhor. Por isso que fazemos por vontade, nunca por obrigação. Mas a igreja, amados irmãos, eu tenho de lhes dizer, a comunidade como um todo tem um papel a exercer para que os líderes não ajam por obrigação. Tem um papel a exercer para que isso não aconteça. Não ajam por obrigação, por sentimento de obrigação. Tem um papel específico.
Vamos aqui ao livro de Hebreus 13, 17. Porque nós, enquanto igreja, vocês têm pastores aqui, líderes infantis, líderes de louvor, líderes do ensino, todos os tipos de líderes. A igreja tem que se mobilizar para agir de forma tal que os seus líderes sirvam ao Senhor sem ser peso. Essa é a lógica. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Interessante. A lógica das Escrituras. Dizem assim: comunidade haja de maneira tal que os líderes, o professor infantil, o professor, o irmão da cantina, aqueles que estão servindo, comunidade, cuide para que essas pessoas que estão se servindo, estão cantando, não o façam por obrigação, porque se eles fizerem, torne o peso deles mais leve, para que eles ajam com alegria, porque isso será proveitoso para vocês. Se não agir assim, não será proveitoso. Essa é a lógica da Escritura. Criar um ambiente para que a liderança cristã desempenhe o seu papel não como um peso, não como uma obrigação. Aí eu repito, né? Está aqui na Bíblia. Pois se for um peso para os líderes, isso não será proveitoso para a congregação. As pessoas sofrem como o líder sofre. E olhe que eu viajo muito, e eu digo para vocês, não é o caso, mas em outros os lugares que eu viajo muito, eu vejo muito problema nessa área. Pessoas, às vezes, que vão para a igreja com a mentalidade de qual é o máximo que eu posso obter, oferecendo o mínimo em troca. Não querendo se envolver, não querendo se comprometer. Tem que ter o equilíbrio. Líderes com desejo e vontade de servir. A comunidade tem que agir para isso. Qual é o contrário da pessoa ter desejo de servir? É querer servir com ganância. Isso não pode. Isso é o contrário. Voltemos lá para a 1 de Pedro 5,2. Vamos ver o segundo lembrete aqui. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. E aqui vem o contrário. Ó. Não façam isso por ganância, líderes, mas com o desejo de servir. A Bíblia é impressionante, ela busca o equilíbrio. Se de um lado os líderes não podem exercer a sua atuação por ganância, do outro, cabe à congregação cuidar bem dos seus líderes. Lá na 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 a 13, diz: agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, para que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Eu vejo muitas igrejas aí que erram muito pela exigência de honra em relação a toda a liderança. Erram muito dessa exigência. Mas também tem igrejas que erram muito pela falta de honra em relação à liderança. É o equilíbrio que vocês têm que buscar em relação aos líderes da igreja. As pessoas que servem nas áreas. Certo a ser feito aqui nas Escrituras. É o que está nas Escrituras. 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, no verso 17, diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Tinha um pastor que eu conheci aqui,
que sofria demais numa determinada igreja. Camila deve estar pensando que um pastor sofria demais com isso. É a situação. Temos que buscar o equilíbrio. Vamos à terceira advertência agora. Um lembrete contra o orgulho. Na 1 de Pedro 5,3, é a terceira e última advertência. As escrituras, elas são assim, muito milimétricas, são como um bisturi, elas vão e falam o que tem que falar. Cortam onde tem que cortar, ajeitam o que tem que ajeitar. Não hajam, dizendo para os líderes, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Muito forte isso, não é? A liderança cristã não pode agir como dominadora, não pode querer mandar nas pessoas, controlar as pessoas, decidir tudo pelas pessoas. A Bíblia diz o contrário, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como? Como exemplos para o rebanho. Não há exercício de liderança. Interessante que isso se aplica a outros tipos de liderança. Você quer ter uma liderança efetiva em qualquer área da sua vida, não haja como dominador, mas como exemplo. Interessante que o poder, às vezes, quase sempre, dá essa tentação, né? Tentação do orgulho, de você querer estar numa situação. Tem que ter muito cuidado com isso, amados irmãos. Muito cuidado na nossa vida. Qualquer área, tudo que você fizer, não ache que é você. Não ache que é sua força, seu braço, sua inteligência, seus recursos. Isso não vale nada. Nunca perca a dependência do Senhor. Nunca perca. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. A eles não bastou ter sido feito a imagem e semelhança do Senhor. Eles quiseram mais. Eles quiseram ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E caíram. Se tem uma coisa certa, é que o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. No momento em que nossa caminhada, nós passamos a achar que somos nós e não o Senhor, nós estamos na iminência da queda, estaremos na iminência da queda. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Provérbios 16, 18 diz isso explicitamente. O orgulho vem antes da destruição. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Quando é que o orgulho entra? E principalmente na igreja, quando qualquer pessoa que exerce qualquer papel de liderança na igreja acha que é ela e não é Cristo. É por ela e não por Cristo. Que é graças a ela e não graças a Cristo. É Cristo. Ele é o Deus encarnado, é por Ele. Ele é a razão de ser da igreja, não é o pastor. É Cristo. Não é o pastor, é Cristo. Não vá buscar ninguém, vá buscar Cristo. Ele é o Deus encarnado, Ele é a razão da nossa vida. Toda igreja genuína, ela é cristocêntrica. Enaltece a Cristo, não ao pastor. Não ao líder ABC, a Cristo. Se a pessoa não entender isso, está a meio passo da queda, amados irmãos. Se tiramos Deus da nossa equação, da equação da nossa vida, é abrir a porta para a entrada do orgulho. Não sejamos inocentes, meus queridos. E o orgulho, às vezes, eu devo dizer,
vem fantasiado. Vem fantasiado de vaidade, vem fantasiado de arrogância, vem fantasiado de egoísmo, vem fantasiado de egocentrismo, vem fantasiado de autoadoração. O orgulho às vezes vem com diploma de pós-graduação, especialidade teológica, o orgulho chega. Tem crente que tem orgulho do conhecimento. Tem orgulho porque tem conhecimento. Tem crente que tem orgulho da experiência que tem, ou que pensam ter. Cuidado. Tem crente que tem orgulho do poder. Cuidado. Deus não é carente, não. Quando Deus nos diz, não tem orgulho, não é você, é Cristo, Ele está nos protegendo, não seja inocente. Tem uma pessoa, vou citar porque é público, o Ravi Zacharias, maiores pensadores cristãos, uma queda enorme, porque orgulho. Pessoa com quem eu tive, inclusive, pessoa impressionante, impactou muito minha vida, mas infelizmente caiu. Mas nós não seremos destruídos. Nós iremos perseverar. Na 1 de Pedro 5,4, o apóstolo Pedro, 1 de Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala disso, ele lembra exatamente do que espera aqueles que perseveram nas Escrituras, aqueles que não afastam as Escrituras, aqueles que se dedicam às Escrituras, aqueles que são ensináveis, que abrem o seu coração, que fogem do orgulho, aqueles que dizem, não sou eu, é Cristo. Algo espera essas pessoas que perseveram. Olha o que diz a 1 de Pedro 5,4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, Cristo, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amados irmãos, não há maneira mais impressionante e melhor de viver a vida do que vivendo na dependência de Deus. A nossa oração, eu e Camila, todo dia é essa: Senhor, que nunca percamos a dependência de Ti. Nunca percamos a dependência de Ti. Nunca achemos que somos nós. Nunca. Todo mundo tem que orar assim. Nunca percamos a dependência do Senhor. Se mantivermos na dependência de Deus, de Cristo, as Escrituras nos dizem que a perseverança nos levará à situação de recebermos a imperecível coroa da glória. Quando olhamos para o alvo, aí vemos que tudo vale a pena. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil para a liderança, para as pessoas que exercem influência, e todos de uma forma ou de outra exercem. Você tem que exercer liderança sobre seus filhos, você tem que exercer liderança sobre a sua empresa, você tem que exercer liderança, tem ciclo de liderança. Às vezes não é fácil. Tem que aconselhar, tem de pregar, corrigir, advertir, ensinar. Não é fácil, às vezes é difícil. Mas nós sabemos que temos Cristo, o Senhor, que nos orienta e nos livra do orgulho. Há recompensa sim. Não é que não haja recompensa sim. Não, há recompensa sim. Embora servir ao rebanho de Cristo envolva, e muitos líderes e pessoas passam por isso, envolvam, digamos, algum desgaste de ordem emocional, às vezes até mesmo física e às vezes até mesmo material, mas nós sabemos que há algo que nos espera. Na 1 Tessalonicenses 2,19, já caminhando para encerrar, olha o que diz aqui.
Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? Na 2 Timóteo 4:8, olha o que o apóstolo Paulo diz. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? O apóstolo Tiago, no capítulo 1, no verso 12, diz: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E voltemos agora para 1 de Pedro 5:4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Mas, irmãos, alegria, justiça, vida eterna e glória são os que nos esperam a todos que estamos em Cristo Jesus. A todos que amamos o Senhor, a todos que desejam expressar este amor por Cristo, cuidando do rebanho de Deus, amados irmãos. Vale a pena nos envolvermos no ministério que Deus coloca em nosso coração. Não fuja do que Deus quer que você faça, seja nessa igreja ou em qualquer outra. Eu não estou chamando você para essa igreja, não. Seja nessa igreja ou em qualquer outra, mas não viva uma vida inútil para a expansão do reino de Deus aqui na terra. Nós somos exército do Senhor. Exército do Senhor. Se Deus lhe chama para o envolvimento aqui, procure os pastores. Pastor aqui da igreja é o pastor Josias. Levanta aí, pastor Josias. Vira assim, ó. Procure aqui o pastor Josias. Diga, pastor, eu quero me envolver. Arranje alguma coisa para eu fazer. E ele vai arranjar. Qualquer dia eu vou trazer o pastor Luciano aqui, falar com o pastor para pregar aqui. O pastor Luciano é lá da Paraíba. Eu tive com ele. Ele é cego dos 2 olhos. Cego. Se entregou sua vida ao Senhor. Chegou lá para o pastor e disse assim: pastor, eu quero trabalhar. Eu quero servir ao Senhor. Mas como é que eu vou fazer sem ver nada? Eu sou cego dos 2 olhos. O pastor disse: aqui não é problema. Você vai arranjar alguma coisa. Aí botou o Luciano lá na época para trabalhar no ministério de pastorar os carros. Não é por sua habilidade, por sua incapacidade que você vai deixar de servir, não. Eu vou trazer o pastor Luciano aqui para dizer isso. Não é, você vai servir o Senhor em qualquer lugar, porque isso é para você. Mas disse que depois deu uma melhoradazinha, pastora Tassi. O pastor lá tirou o Luciano do ministério de pastorar os carros e botou no Boas-Vindas. Ele disse que ficava assim, ó, na porta. Ele sabia que a porta aqui estava o braço aqui, que ninguém, se passasse, ele segurava. Tinha que falar com ele. E hoje é pastor aqui em João Pessoa. Vamos ver se nós trazemos ele aqui. Uma bênção do Senhor, servindo a Deus. Querido, vale a pena nós nos envolvermos no que Deus tem para nós. Envolva-se. Não resta muito para a igreja do Senhor ser levada aos céus, não, viu? Não resta muito. Mas até lá, temos muito a fazer. Se você está satisfeito porque você vai ser levado ao céu, mas tem gente que não vai aí fora, é bom que você reavalie a sua saúde espiritual. Só tem uma razão de ser, de nós estarmos aqui, neste planeta, após a nossa conversão e não termos sido arrebatados quando nós nos convertemos. E a razão é para que nós nos envolvamos no projeto de propagação da palavra do arrependimento, da palavra da salvação, para que mais e mais pessoas alcancem o céu. Nós temos que saquear o inferno, amados irmãos. Saquear o inferno. Todo crente, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor.
Vamos ser aquele que Deus quer que nós sejamos. Temos um chamado, nós não podemos ficar inertes, nós não podemos ficar inoperantes, zigue-zagueando, esperando o tempo passar, como se fosse aqueles cachorros amarelos do sertão no mormaço, balançando o rabo de um lado para o outro, esperando o tempo passar. Mas, irmãos, vamos ser o quartel-general da resistência em um mundo que ainda está ocupado pelo mal. Nós somos um exército, como já dizia C.S. Lewis, somos um exército em um território ocupado. Igreja não é hospital, não. Igreja é exército. Dentro do exército tem hospital. Se você está ferido, vá para o hospital aqui de campanha, que fala dentro do exército. Dentro do exército tem um hospital de campanha. Se você está ferido, venha para você ser cuidado, ser sarado. Mas saiba que quando você for curado, você vai para o fronte, para pregar a palavra da salvação. Nós não estamos aqui por acaso, irmãos. Estamos aqui para proclamar que há esperança no mundo desesperado, que há saída para o mundo que não sabe para onde ir. Nós estamos aqui para propagar que há uma solução para um mundo que só fica zigue-zagueando em problemas. E essa solução não é um conceito, não é uma ideia, mas é uma pessoa, Jesus Cristo, o Deus encarnado. Vamos orar.